Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? O tempo parece que não passa, né? Na verdade, eu tô gravando essas aulas no meu dia de folga, né, no sábado, então por isso que vocês vão ver todas as aulas, apesar do tempo correr para as aulas de vocês, né? Ainda assim, eu tô gravando elas todas no sábado, aí dia 15 de fevereiro, tá? Mas essa aula aqui de hoje refere-se ao dia 19, ou seja, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, beleza? E na aula passada falamos aí sobre planos e cortes, tá? Hoje nós vamos falar aí sobre sistema ósseo e, se der tempo, sistema articular, tá? Se não der tempo de falar sobre sistema articular, e aí, gente, deixa eu falar só sobre essa questão de dar tempo, tá? Porque assim, se nós estamos numa aula interativa, se nós estamos numa aula ao vivo, eu consigo segurar a atenção de vocês aí pelas 3 horas que nós conversamos normalmente, né? Além do que nós temos um intervalo no meio, tá? Mas estudos indicam, né, inclusive foi até uma orientação da escola, estudos indicam que o nosso cérebro não consegue se concentrar muito, por um tempo muito longo em uma única atividade. Por isso que as aulas online, elas vão ter esse formato um pouco mais enxuto, tá? Por isso que os meus vídeos normalmente vão ser aí, no máximo, 1 hora de duração, beleza? Então, sempre eles vão ficar ali em torno de meia hora, 40 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Mas eu procuro não exceder muito esse tempo, justamente para que vocês tenham uma experiência legal, né, com a videoaula e que eu possa trazer informações aí de maneira um pouco mais enxuta do que se nós estivéssemos presencialmente, ou presencialmente ou ao vivo, tá bom? Por isso que, só para dar uma justificativa de você para vocês, porque que a nossa aula é um pouquinho mais curta, beleza? Então, hoje começaremos falando aí sobre sistema ósseo. Então, sem mais delongas, deixa eu já abrir o meu slide aqui, né? Que inclusive estava no último slide que nós utilizamos na aula passada, tá bom? E vamos falar aí um pouquinho sobre sistema ósseo, tá? Só que algumas informações um pouco mais abrangentes aí, né? Mas é sempre bom nos lembrarmos que o estudo do sistema ósseo é chamado de osteologia. Bom, o osso, gente, é um tecido vivo, complexo e dinâmico, formado por um conjunto de tecidos distintos e especializados que contribuem para seu arranjo final. Entre eles destacam-se o tecido ósseo, cartilaginoso, epitelial, tecidos formadores de sangue, formadores de sangue, nervoso e adiposo. Por essa razão, cada osso individual é um órgão. Partindo-se do princípio que um conjunto de órgãos atuam com o mesmo objetivo funcional, que atuam com o mesmo objetivo funcional constituindo um sistema, conclui-se que o conjunto formado por ossos e cartilagens dará origem ao sistema ósseo. Então, gente, para essa breve introdução aqui, muitas vezes nós pensamos no osso como uma parte dura do nosso corpo. Nós nos esquecemos que ele é um sistema vivo, né? Inclusive porque a maioria dos nossos ossos longos, né? E aí eu digo os ossos longos, mais longos do nosso corpo, principalmente os ossos aí constituintes aí dos nossos membros superiores e inferiores e o osso externo, né? Possuem aí células formadoras de sangue, tá? Nós temos a medula óssea aí que fica no interior desses ossos longos, produzindo aí o sangue, ou seja, produzindo a hematopoese, tá bom? Então, por isso que é importante nós lembrarmos que os nossos ossos são órgãos vivos, tá? Eles têm um tempo de manutenção, consequentemente, eu não vou me ater aqui a falar sobre células formadoras dos ossos, nem nada, mas nós podemos nos lembrar que os nossos ossos, eles são renovados de tempos em tempos, tá? Justamente porque nós temos esse sistema complexo de células aí que consomem o nosso osso, né, o material ósseo mais antigo, e produzem células novas, beleza? Então vamos ao que interessa. Funções dos ossos, né? Basicamente aí só dando uma passada rápida, as funções dos ossos são dar sustentação física ao organismo, proteção de órgãos vitais, movimentação, armazenamento de sais, como o cálcio,
e a hematopoiese, que é a produção de novas células sanguíneas. Então, caso vocês tenham se esquecido, os nossos ossos em seu interior são responsáveis pela produção de células sanguíneas. O nosso sistema circulatório simplesmente fazem essas células circularem, mas o grande responsável pela formação de células sanguíneas são os nossos ossos longos, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Tipos de ossos que nós temos no nosso organismo. Nós temos aí os ossos longos, correspondem aí, né, com o comprimento maior que a largura e a espessura, ou seja, vamos lá, comprimento maior do que largura e espessura, tá bom? Possuem a parte média longa, chamada de diáfise, ou seja, essa parte do meio do osso aqui é a diáfise, beleza? E aí nós temos as extremidades, chamadas de epífise, beleza? Nas crianças, existe uma camada entre a epífise e diáfise, chamada de placa epifisária. Então, mais ou menos nessa região aqui, ó, entre a diáfise e as epífises, nós temos as placas epifisárias formadas de tecido cartilaginoso, beleza? Esse tecido cartilaginoso que vai ser responsável pelo crescimento em comprimento do osso. Então, exemplos de ossos longos nós temos aí fêmur, rádio e ulna, falanges, húmero, tíbia e fíbula, beleza? Esses são os ossos longos do nosso corpo, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí nós temos os ossos curtos, tá bom? Que eles, a exemplo aqui, ó, dos ossos do carpo, tá? São os ossos em comprimento, largura e espessura aproximadamente iguais, tá? E aí nos nossos ossos do carpo nós temos aqui trapézio, trapezoide, capitato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. Pessoal, isso aqui é importante vocês se lembrarem, né, de nomes de ossos especificamente, porque quando vocês estiverem realizando um exame de tomografia ou de ressonância, vocês vão precisar visualizar. E aí eu digo para você, de precisar visualizar, porque assim, isso vai muito além de simplesmente saber fazer um exame tomográfico. Em um teste, em uma clínica que vocês queiram muito trabalhar, muitas vezes vocês precisarão fazer um teste de exame mesmo, né? Vocês vão ter que ser testados na hora do exame lá, vão ser questionados, vão fazer prova, vão ser questionados sobre as coisas que vocês estão vendo na visão tomográfica. Por isso que é importante vocês relembrarem os nomes das estruturas, tá bom? Aí nós temos aí os ossos chatos, como por exemplo a escápula, beleza? Qual é a característica básica dos ossos chatos? Comprimento e largura se equivalem, né? Eles têm mais ou menos aí o mesmo comprimento e a largura, só que a espessura normalmente vai ser um osso mais fino, beleza? A característica desse osso fino aqui é muito importante vocês se lembrarem que aqui nós não teremos canal medular, como, por exemplo, nos ossos longos, tá? Mas no final da apresentação aqui eu vou mostrar para vocês essa questão do canal medular, osso esponjoso, né? E do osso cortical. Aí a gente vai ver isso na prática, né? De como que nós visualizaríamos isso em uma tomografia, beleza? Nós vamos ter também os ossos irregulares, como por exemplo os ossos da base do crânio, né? Aqui nós temos o osso occipital, tá bom? São ossos que não equivalem nem em comprimento, nem em largura e nem em espessura. Então, são ossos que eles não têm uma forma bem definida, tá? Por isso, conhecidos como ossos irregulares, beleza? Nós vamos ter também os ossos alongados, que vão se diferenciar dos ossos longos por não possuírem canal medular. Opa, mais um aqui que nós não temos canal medular. Nas costelas aí nós não vamos ter canal medular, beleza? Então, isso aqui são os ossos alongados. Acidentes ósseos, gente, em alguns, correto seria nós tratarmos de acidentes ósseos se nós fôssemos partir para a parte da anatomia radiológica, tá? Como se a gente fosse voltar muito para a parte de visualização dos acidentes em radiologia convencional, tá? Eu acho que nessa parte aqui é interessante, né? Eu vou até colocar algum material adicional aí para vocês darem uma sapiada aí nos acidentes ósseos,
mas eu acho que nesse momento é importante vocês saberem diferenciar quais são as partes dos ossos que vocês vão enxergar, tá? De uma forma muito básica. É claro que em tomografias em que vocês visualizarão aí, principalmente a parte óssea, esses acidentes ósseos serão bastante importantes, com certeza, né? Mas nesse momento aqui, eu vou só dar uma passada nessa parte e nós iremos direto aí para a parte dos sistemas, beleza? Então aqui, por exemplo, nos ossos alongados, ou seja, nós temos uma costela aqui, configuração da costela, nós temos aqui cabeça, colo, tubérculos, face articular para o processo transverso, ou seja, nós sabemos que nessa região aqui é onde a costela vai se articular com as nossas vértebras, beleza? Nós temos aqui o ângulo da costela e o sulco costal, tá bom? Aí aqui nós temos face articular superior para o corpo vertebral, face articular inferior para o corpo vertebral. Então, essa é a nossa querida costela, beleza? Temos também ossos pneumáticos, que são ossos que apresentam cavidades com ar, ou seja, ossos da nossa face, principalmente, vão apresentar essa característica de ossos pneumáticos, beleza? Como, por exemplo, os ossos frontais, vocês enxergam aqui, né, que nós temos os seios, tá? Os seios paranasais, principalmente, que são os seios que ficam próximos aí à região do nosso nariz, ok? Seguindo, lembrando aí, né, um pouquinho das divisões do nosso esqueleto, né? Talvez aqui seja chover no molhado, mas nós precisamos voltar e falar um pouquinho sobre essas divisões, tá bom? Nós temos dois esqueletos, tá? Por assim dizer. Nós temos o esqueleto axial e nós temos o esqueleto apendicular. No esqueleto axial, nós vamos ter aí ossos do crânio, sendo 22 ossos do crânio. Aí nós vamos ter as colunas aí divididas em cervical, 7 vértebras, torácica, 12 vértebras, lombar, 5 vértebras, sacral, 5 vértebras e cóccix de 3 a 4, tá? Aí nós temos uma variação de número de vértebras no cóccix, tá? O ocioide, que é o famoso pombo de Adão, ou gogó, que está aqui na região do pescoço, né, protegendo aí a parte frontal da tireoide, tá? Ossos, os arcos costais, 24, e o osso externo, um só, tá? Então aqui nós temos o nosso esqueleto axial, beleza? E aí nós vamos ter aí o esqueleto apendicular, composto pelos ossos dos membros superiores, que são de número 64, e aí conta ombro, braço, antebraço e punho e mãos, tá bom? Dos dois lados. E os membros inferiores, que são 62, tá? Que vai constituir aí os ossos do quadril, perna, desculpa, coxa, perna, tornozelo e pés, beleza? Além dos 6 ossículos da orelha que nós sempre nos esquecemos de que eles estão lá, tá? Estribo, bigorna e martelo. 3 em cada um dos ouvidos aí, beleza? E aí nós temos também aquela questão dos ossos sesamoides, né? Que são ossos auxiliares aí que auxiliam a nossa articulação, beleza? Então depende aí. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, mas aí vai é uma questão de variação anatômica, tá? Não é uma regra, e sim é uma meia exceção, vamos dizer, beleza? Vamos lá. Quando nós estamos falando do crânio, na nossa cabeça, tá? Nós temos o seguinte: a cabeça é formada pela face e pelo crânio. Opa! Então o crânio não é a nossa cabeça completa, tá bom? Nós temos que nos lembrar que os ossos que protegem aí o nosso cérebro são os ossos do crânio. E os ossos que protegem aqui os nossos órgãos do sentido são os ossos da face, tá? Então aqui, ó. Cadê meu mouse? Face e crânio, beleza? Então, ó, o crânio é uma caixa óssea rígida que dá proteção ao encéfalo, ou seja, ao cérebro, né? E seus demais componentes, beleza? E possui orifícios de saída para os nervos cranianos e para a medula espinhal, além de fornecer abrigo para fornecer, além de fornecer abrigo para os órgãos dos sentidos.
é composto de vários ossos que formam junturas imóveis. Então, ossos do crânio, ossos da face. Bom, sua parte superior é convexa e recebe o nome de calvária, enquanto que a sua parte inferior é denominada base do crânio. Então, os ossos da base do crânio estão localizados aqui nessa região, e a calvária nós temos aqui situada nessa região. Mais uma associação, sejam religiosos ou não, muitos de vocês já devem ter ouvido falar a história da crucificação de Jesus Cristo, né? E aí, em músicas, em literaturas, na Bíblia, qualquer outra escritura, vocês vão sempre se deparar com a palavra Calvário, tá? E se vocês abrirem lá na Bíblia, vocês vão encontrar também a palavra Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira. Calvário significa aí, né, a parte de cima do nosso crânio. E nunca estive lá em Jerusalém, mas há indícios de que o local onde Jesus foi crucificado se parecia com um crânio. Por isso que nós temos aí a denominação de Calvária para essa parte de cima. Lembrem-se aí, gente, que os antigos anatomistas, eles tinham o costume de fazer essas associações para que as pessoas tivessem acesso e pudessem visualizar melhor como as estruturas se pareciam. Então, lembra, sempre nome, sobrenome, endereço e às vezes até algum apelido, tá? Então, nós vamos pensar nessas situações aí de associação como apelido. Forma de, parecido com, beleza? São os apelidos que a anatomia nos traz. Ossos do crânio, tá? Nós temos aí o neurocrânio, beleza? Que é responsável por acomodar o cérebro e suas estruturas adjacentes. Nós temos alguns ossos aí conhecidos como ossos pares. Os ossos parietais e os ossos temporais. Então, nós temos um parzinho de cada um desses aqui. Nessa vista lateral, nós enxergamos somente uma face, né? Mas nós temos que lembrar que parietal e temporal nós temos dos dois lados do crânio, beleza? E nos ossos ímpares, nós temos ainda frontal, occipital, etimoide. Cadê o etimoide aqui? O etimoide, na verdade, está lá para dentro do crânio, tá? Ele forma a base do crânio. E o esfenoide, que é esse osso aqui, que também é conhecido como osso da fonte, tá? Localizado aqui próximo aos nossos olhos aqui, já, beleza? Seguindo aí, nós temos os ossos da face ou víscero-crânio, tá bom? O viscerocrânio é basicamente formado pelos ossos da face responsável por acomodar os órgãos do sentido. Olhos responsáveis pela visão, nariz responsável pelo olfato, ouvidos responsáveis aí pela audição e língua responsável pelo paladar. Ossos pares, nós temos aí os palatinos, os lacrimais, os zigomáticos, os nasais, etimoides e maxilas, tá? E os ossos ímpares, nós temos o vômer e a mandíbula. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer, gente, é que por mais que nós estejamos a estudar anatomia, por mais que nós estejamos, né, cansados de saber aí o nome dos ossos, nós caímos na tentação de falar o nome de alguns ossos de maneira errada, tá? E aí você pergunta aqui, eu pergunto para vocês aqui, como que é o nome desses ossos, principalmente em aulas presenciais, eu gosto de fazer essa brincadeira. Como que é o nome desse osso aqui? E quase 100% dos alunos vão me dizer que esse osso é chamado de maxilar. E a minha vontade é de quebrar o maxilar do indivíduo, que na verdade o nome desse osso aqui não é maxilar, e sim mandíbula, tá bom? O osso maxilar ou as maxilas são esses ossos, cadê? Peraí, cadê o maxila aqui, ó? Maxila, beleza? São esses ossos aqui pintados de laranja que são responsáveis pela formação do céu da boca ou do palato duro do indivíduo, beleza? Então não confunda mais. Maxilas ou osso maxilar e mandíbula, o único osso móvel do nosso crânio. Bom, seguindo aí, nós temos também alguns ossos, né? Nós temos aí os ossos formadores das nossas órbitas, que são responsáveis aí por acomodar os olhos, tá bom?
E aí nós vamos ver que os nossos ossos estruturais do crânio são os que são responsáveis pela formação do assoalho das nossas órbitas. Beleza? Cavidade nasal, local onde se acomodam partes de diversos ossos e cartilagem que formam o nariz, respectivamente. Mesma coisa. Os ossos do víscero crânio são responsáveis por formar aí a base do nosso nariz, tá bom? Da nossa cavidade nasal, e diversas cartilagens são responsáveis pela formação do nosso nariz, beleza? Seguindo aqui, ossos do tronco. No tronco estão a coluna vertebral e a caixa torácica. A coluna vertebral é constituída pela superposição de uma série de ossos isolados, denominados vértebras. Ou seja, aqui, ó, coluna vertebral, lá atrás, cada um desses ossículos, aqui, ossículos não, né? São ossos mesmo, não são tão pequenos assim. Nós temos aí as nossas vértebras, beleza? Superiormente se articula com o osso occipital, ou seja, aqui em cima, né, nós vamos ter a articulação da C1 com o osso occipital, que vai movimentar o nosso crânio, e logo abaixo ela vai se localizar, vai se locomover aí, vai se articular com os ossos do quadril, principalmente com o osso ilíaco, beleza? Ó, o osso sacro ligado ao ilíaco aqui, tá bom? Vamos seguir. Então, ó, coluna vertebral é dividida em 5 regiões, sendo parte de cima aqui, cervical, a parte média aqui, né? Lembrando sempre que a cervical são 7 vértebras de C1 a C7, torácica de T1 a T12, lombar de L1 a L5. Aí nós temos o sacro, que são 5 vértebras fundidas, formando a coluna sacral de S1 a S5, e a coluna coxígea ou coxigiana, tá? Formada por 3 ou 4 vértebras, beleza? Então, essa aqui é a constituição da nossa coluna vertebral, tá? Aí, quando nós falamos da nossa coluna vertebral, nós temos, né, como eu disse para vocês, as nossas vértebras. Então, a nossa coluna é um conjunto de vértebras, tá bom? Cada vértebra possui um espaço no centro. Opa, olha o espaço no centro aqui, ó, conhecido como forame vertebral, beleza? O que acontece nesse forame vertebral é a passagem do nosso canal medular, tá? Desculpa, pode ser conhecido como canal medular, mas é a passagem da nossa medula espinhal. É a partir desse forame aqui, gente, que nós teremos a passagem da nossa medula espinhal e a distribuição do nosso sistema nervoso para todo o nosso corpo. Bom, o posicionamento das vértebras, umas sobre as outras, permite a formação do canal vertebral por onde passa a medula espinhal, como eu falei para vocês aí. Bom, beleza. Outra curiosidade, que eu acho, curiosidade não, né? Conhecimento válido para vocês, é que aqui, entre uma vértebra e outra, né? Caso vocês não saibam, ou caso tenham se esquecido, nós temos um sistema muito eficiente de amortecimento, tá? Esse sistema de amortecimento, ele é formado aí pelas, pelas, pelos discos intervertebrais, tá? Nós falaremos um pouquinho mais sobre eles no sistema articular, mas é nesses discos intervertebrais, são nesses discos, é nesses discos intervertebrais que a mágica acontece, tá bom? O sistema de amortecimento que vai ser responsável pela articulação da nossa coluna, tá bom? Então ele é formado aí por cartilagem, né? E aí ele vai permitir aí a flexibilidade da nossa coluna, beleza? Nós temos os movimentos laterais, os movimentos de extensão e flexão da nossa coluna, beleza? Agora vamos partir aí para os ossos da nossa caixa torácica, continuar falando sobre eles, vamos falar sobre os arcos costais, tá? Nós temos 24 costelas além do osso externo. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então, são 12 pares de costelas formando as 24 costelas, tá? E o osso externo, esse osso bonitão aqui, que é a parte da frente da nossa armadura. Beleza? O osso externo, gente, ele é formado aqui pela cabeça, pelo manúbrio, né, no caso, o manúbrio, tá bom?
corpo do externo e processo tifoide. Aqui, nessa partezinha de cima aqui, nós temos a nossa incisura jugular. E essa pontinha aqui é o processo tifoide. Eu estou falando sobre isso, né, especificamente, por quê? Porque muitas vezes nós utilizamos a incisura jugular e o processo tifoide como marcos anatômicos para alguns exames. E isso, inclusive, para exames de raio-x e tomografia, beleza? E aí nós temos todos os nossos pares de costelas aqui, tá bom? Falando ainda sobre os arcos costais, as costelas diretamente articuladas ao osso externo são denominadas costelas verdadeiras, ou seja, do primeiro ao sétimo par. Então, ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, ó, nós vamos ter as costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas se articulam diretamente com o osso externo, beleza? Aí nós vamos ter as costelas falsas, tá? 8, 9 e 10, que são aquelas, exemplo aí das falsas amigas, né? Ou dos falsos amigos, se aproveitam da articulação de uma das duas costelas verdadeiras finais aqui para que elas possam se ligar ao osso externo. E as costelas flutuantes são aqueles parzinhos de costela que estão lá atrás, né? A 11ª e a 12ª costelas, que não têm contato com o osso externo e são fixadas na região, fixadas nas vértebras, na região dorsal. Então, elas quase que não, elas não aparecem na região frontal aqui, mas elas têm uma função importante de proteger aí os nossos rins, que estão localizados na parte posterior das nossas costas, tá bom? Da nossa caixa torácica, tá? A caixa torácica óssea, além das costelas e externo, inclui as vértebras torácicas e seus discos intervertebrais. Falei sobre eles agora há pouco. Formando um arcabouço ósseo cartilaginoso, que protege o coração, pulmões e alguns órgãos abdominais, como o fígado, por exemplo. Então, gente, percebam que a nossa parte óssea é toda formada por osso, né? E a nossa parte articular vai ser formada aqui, né, na parte especialmente na caixa torácica, vai ser formada aí por cartilagem, beleza? Seguindo aqui, quase chegando ao final aí do sistema ósseo, tá? Membros superiores. O esqueleto dos membros superiores é composto pela cintura escapular ou símbolo peitoral e pelos ossos dos braços, das mãos. A cintura escapular une-se anteriormente ao manúbrio esternal e é formado pelas clavículas e escápulas. Ou seja, vamos lá. A parte da frente da nossa cintura escapular vai se ligar aqui ao manúbrio, beleza? E aqui atrás nas nossas escápulas, tá bom? E aí nós vamos ter aqui os nossos ossos do braço, antebraço, punho, carpo, né? Carpo, metacarpo e falanges, beleza? Embora seja muito móvel, a cintura escapular é sustentada e estabilizada por músculos inseridos nas costelas, externo e vértebras. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esses músculos aí, tá bom? Ainda falando sobre cintura escapular, a região do braço inicia-se no ombro, ou seja, o braço não é do ombro à ponta dos dedos. Nosso braço inicia-se aqui no ombro ou na cintura escapular e vai até o cotovelo, tá? Então, vamos lá. A região do braço inicia-se no ombro ou cintura escapular, de onde parte a clavícula, osso longo e fino. Opa, aqui a clavícula localizada aqui, tá? A escápula de forma achatada e triangular situa-se na sua parte posterior. Então, ó, cintura escapular, clavícula, escápula, beleza? O húmero, que é o osso do braço situado na porção proximal, apresenta forma longa e tem uma das extremidades encaixada na escápula. Ó, olha aqui, ó. Cabeça do húmero encaixada aqui na cavidade glenoide, beleza? Então, ó, cavidade glenoide encaixa o húmero, articulação externo-clavicular e articulação acromio-clavicular, beleza? Então, essas são as articulações aí da nossa cintura escapular, tá? Beleza. Gerando articulação que permite a realização de movimentos diferenciados em várias direções. Então, basicamente, nós temos aqui
por conta dessas articulações móveis que nós temos, é como nós conseguimos realizar aí os movimentos de adução, abdução, flexão e extensão do nosso membro superior. Bom, aí, ainda falando sobre membros superiores, nós temos outros dois ossos um pouco mais distais, conhecidos como rádio e ulna. O antebraço, porção distal, por sua vez, é composto por dois ossos denominados rádio e ulna, que se articulam com o húmero em uma de suas extremidades, formando o cotovelo. Olha o cotovelo aqui, ó. O cotovelo é formado aqui pelas extremidades de rádio e ulna e do húmero, tá bom? Para se distribuir os ossos do antebraço, basta esticar o braço com a palma da mão voltada para cima e observar que o osso do mesmo lado do primeiro dedo é o rádio, o outro na direção do quinto dedo é a ulna. Ou seja, é aquela velha história, né? Todo rádio precisa de uma antena para funcionar. Então, a antena do nosso rádio é o nosso primeiro dedo. Consequentemente, se nós temos o rádio funcionando com a antena do primeiro dedo, o osso do outro lado, ou seja, mais medial, será a nossa ulna, beleza? Esses dois ossos possuem forma longa, porém são mais finos quando comparados ao ombro. Aí vocês podem ver nessa imagem aqui que realmente eles são mais finos do que o húmero, tá bom? Quase chegando no final dos nossos membros superiores, nós temos a nossa mão, tá? Nas mãos encontram-se três tipos diferentes de grupos de ossos. O punho ou carpo é formado por 8 ossos pequenos, tá? Sendo eles, já falei para vocês, trapézio, trapezoide, capitato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide, tá? Na palma da mão, ou seja, aqui ó, nós vamos ter os ossos do punho. A palma da mão é formada aí pelos nossos metacarpos, sendo eles primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. Tá bom? E aí, ó, os dedos compõem-se de três ossículos denominados falange proximal, falange medial e falange proximal, a de baixo, falange medial e falange distal, tá? Exceto no primeiro dedo, lembrando sempre aí que o nosso primeiro dedo é formado por apenas duas falanges, nós não temos falange medial nos nossos primeiros dedos, beleza? Descendo aí pelo nosso corpinho, nós temos os membros inferiores, sendo o primeiro aí da cintura pélvica, né? Então vamos lá. Quadril ou cintura pélvica é considerado parte integrante do esqueleto dos membros inferiores. É formado por três ossos, sendo ilíaco, tá, que são esses ossos maiores aqui, isquio, que são esses ossos aqui atrás, e pubis, que são os ossos da frente. Tá? Na verdade, o isquio, ele está aqui mais ou menos, né? E o pubis, por essa parte mais frontal aqui, beleza? E juntamente com o osso sacro e o cóccix, vão formar aí a bacia pélvica, tá? O ilho é o maior osso do quadril e situa-se na parte superior lateral da pelve. Então, ilíacos ou ilho, tá? Ah, oferecendo suporte para as vísceras abdominais. Então, imagina só, se nós não tivéssemos aí os ossos do quadril ou da bacia, tudo cairia para os nossos pés. Graças à natureza ou a Deus, nós temos essa base forte aqui, beleza? Ah, aí nós temos aqui, forma a parte superior do acetábulo, que é uma depressão côncava, onde nós vamos encaixar a cabeça do fêmur, onde nós vamos ter a articulação do fêmur com a nossa cintura pélvica, beleza? Aí vamos lá, continuando falando aí, continuar falando sobre bacia pélvica, né, ou pelve, sua parte superior é conhecida como crista ilíaca, ou seja, crista ilíaca, essa borda superior aqui, tá? O isquio forma a parte póstero e inferior, ou seja, a parte de trás e mais embaixo da pelve, e é o principal ponto de apoio quando a pessoa está sentada. Então, enquanto vocês estão, talvez, sentados assistindo essa aula, vocês estão sentados aí sobre o isquio, que vai oferecer sustentações aos vossos glúteos, tá bom? E o pubis vai ser localizado na parte da frente aqui, ó, na parte anterior da pelve, ligando-se aí ao ilho e ao isquio, tá? E originando a sínfise púbica.
E aí, gente, vamos para uma curiosidade aqui, tá? Se por um acaso, em algum momento da vida, vocês se tornarem paleontólogos, paleontólogos, não, na verdade seriam arqueólogos, né? E em uma escavação encontrarem uma pelve, pelo formato da pelve, vocês conseguiriam chegar a uma possível conclusão de que aquela pelve é masculina ou feminina. Por quê? Simplesmente pelo formato, tá? Por mais que hoje nós vivamos aí em tempos mais modernos, em que exista aí, nada contra, tá, gente? Mas que exista ideologia de gênero, exista uma utilização do livre-arbítrio um pouco mais aflorada, né? Ainda assim, o corpo feminino, ele é projetado para suportar uma gestação, tá? Então, se vocês olharem essas duas cinturas pélvicas aqui, vocês vão perceber que a cintura pélvica masculina, ela é mais verticalizada, ou seja, ela é mais empinadinha para cima, enquanto que a cintura pélvica feminina, ela é mais horizontalizada. Por quê? Porque aqui precisa, né, escolhendo a mulher ter filhos ou não, aqui precisa suportar o peso e o formato do útero quando houver aí uma gestação. Por isso que vocês conseguiriam aí, se um dia se tornarem arqueólogos em uma escavação, chegar à conclusão de o osso que vocês encontraram ali, a ossada que vocês encontraram é uma ossada masculina ou feminina, beleza? Seguindo aqui, nós temos o fêmur, que é o osso da nossa coxa, né? O mais longo osso do nosso corpo humano, que tem uma das suas extremidades articuladas com o quadril, ou seja, através da cabeça do fêmur, cabeça do fêmur, tá? Ligada aqui ao acetábulo, beleza? E a outra com o joelho. A patela fica localizada no joelho, qual une a coxa com a perna. Então, ó, como acidentes ósseos aqui, tá? Nós temos aí cabeça, fóvea da cabeça, colo da cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, linha intertrocantérica, corpo ou diáfise, linha distal de reflexão capsular, tubérculo adutor, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, côndilo lateral, côndilo medial e face patelar, tá? E aí nós começamos, lembra que nós falamos aí da localização das estruturas? Por que que esse aqui é o epicôndilo lateral? Porque é a parte mais externa da nossa articulação, do nosso fêmur, da articulação do nosso joelho, beleza? Consequentemente, do lado de cá, nós temos aí a parte medial, tá? E aqui nós temos uma representação de como o nosso joelho se articula aí com a parte nervosa, né? E a parte dos nossos tendões. Isso aqui nós falaremos um pouquinho mais de detalhes na parte de articulações, beleza? Descendo um pouco mais para nossas pernas aí, nós temos tíbia e fíbula, sendo que a tíbia localiza-se na parte anterior da perna, formando a nossa canela, tá bom? A fíbula na parte posterior, ou seja, um pouquinho mais para trás aí, tá? Podem ser diferenciadas pela espessura. A primeira é mais grossa que a segunda, também conhecida como osso da canela. A extremidade distal da fíbula forma o maléolo externo, também chamado de osso do tornozelo. Então, se vocês se tocarem aí na região do tornozelo, vocês vão perceber que existe um calombinho para o lado de fora, ou seja, nós vamos ter aí um maléolo lateral, tá bom? E o calombinho da parte de dentro será o maléolo medial, tá? Além disso, alguns acidentes ósseos aqui nós temos o côndilo lateral da tíbia, côndilo medial, tuberosidade da tíbia, que é o ossinho aqui da frente da nossa tíbia, tá bom? Cabeça da fíbula. É claro que existem muitos mais acidentes ósseos, mas nós vamos nos ater aí aos mais básicos, tá bom? E por fim aqui nós temos o entalhe fibular, beleza? Seguindo, nós vamos ter aí o pé, tá bom? Os pés, principais pontos de apoio de todo o esqueleto, são compostos por três divisões distintas: tarso, metatarso e falanges, tá? Agora vamos aí falar um pouquinho aí sobre o tarso. O tarso formado por 7 ossos,
é a parte articulada com a perna, onde também se encontra o calcanhar, tá? No tarso, nós temos os seguintes ossos: calcâneo, que é o osso do calcanhar, cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermediário, navicular, talos, e aqui na parte de cima nós vamos ter mais um cuneiforme, que é o cuneiforme medial, tá? Então, nessa imagem de cima aqui é mais fácil de ver. Então, ó, talos, que é o osso que vai se articular aí no nosso tornozelo, calcâneo, cuboide, navicular, cuneiforme lateral, intermédio e medial, tá? Aí nós vamos ter os metatarsos, sendo primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso, beleza? E por fim nós vamos ter as falanges. A exemplo do que nós temos aí nas nossas mãos, o primeiro dedo, ou hálux, é formado somente por duas falanges, sendo falange distal e falange proximal, e os outros quatro dedos, né, formados por falange distal, falange medial ou intermediária e falange proximal. Beleza? Meu povo, é isso. Para não deixar a aula muito extensa para vocês, vamos tratar somente do sistema ósseo por enquanto, tá bom? Nessa aula de hoje. Na aula de amanhã, ou seja, na aula de quinta-feira, nós falaremos um pouquinho sobre sistema articular, beleza? Ah, antes disso, né, não posso esquecer, preciso mostrar na prática para vocês como que vocês poderão enxergar esses ossos em uma tomografia. Deixa eu abrir aqui, tá? Osso longo, gente, tá? Corte transversal ao nível da diáfise de um osso longo. Então, quando vocês forem fazer um exame tomográfico aí, basicamente o que vocês vão enxergar no osso longo, tá? Dependendo da qualidade do equipamento, será o osso compacto, ou seja, a cortical do osso, a parte mais dura do osso, e o canal medular, tá? Onde passa a medula óssea amarela. O osso esponjoso, que é essa parte mais interna, muito dificilmente ele é visualizado em exames de imagem, tá bom? Então, principalmente vocês vão enxergar aí cortical e canal medular, onde passa a medula óssea amarela, responsável pela hematopoiese, ou seja, formação de células sanguíneas. Aqui nós temos uma outra imagem, tá? Exemplificando aí, ó, cortical e canal medular, cortical e canal medular, e nas duas imagens abaixo, cortical e canal medular. Percebam então, gente, que vocês não enxergam o osso esponjoso, porque ele não tem uma densidade muito boa para ser enxergado, tá? Mas a cortical, ela é muito bem evidenciada em exame de tomografia e o canal medular também muito bem evidenciado nessa questão aqui, beleza? Aqui nós temos, ó, essa imagem aqui eu vou mostrar para vocês com mais propriedade no sistema articular, mas só para vocês visualizarem aí a articulação do joelho, como ela fica bem definida, tá? E aí, nesse caso aqui, gente, como nós estamos vendo uma imagem de ressonância magnética, nós temos uma diferença, porque nós vamos ter diversas ponderações, ou seja, nós vamos, assim como nós temos os filtros na tomografia, filtro de anelamento, na ressonância nós vamos trabalhar aí com ponderações. Então, nós vamos ter ponderação T1, T2, onde nós vamos brincar aí com a densidade de líquidos e gorduras, tá? Mas é bem legal de nós vermos aqui, por exemplo, que nessa imagem aqui, lateral, né, de perfil, nós temos a cortical evidenciada em preto, tá? E aqui, ó, conforme o corte vai passando, nós vamos enxergando essa cortical um pouquinho mais espessa, tá? E nós enxergamos uma parte aí do canal medular. Beleza, gente? Por enquanto é isso, tá? Espero ter nos ajudado aí. Como eu falei, nesse primeiro momento eu tratarei um pouco mais de forma abrangente aí a parte dos sistemas e quando nós estivermos aí em aulas online, nós trataremos um pouco mais da parte, ah, me fugiu a palavra agora, seccional
das estruturas. Beleza, gente? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.